Esse é o Tudo Posso ao vivo, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo. Mas agora chegou a hora mais premiada do nosso programa. Hoje é o dia de você aí de casa ganhar R$1.000. Coisa boa, né? Já imaginou garantir chances de levar essa grana para casa? Vai fazer a diferença. Mas atenção, hein? O tempo está correndo, faltam apenas mais 7 dias para participar da promoção, porque é o seguinte, está terminando já, é isso mesmo. Essa é a nossa penúltima semana da promoção, o dia hoje. Então, se eu sou você aí, participava agora para não deixar tudo lá para a final. Então, vamos ligar nesse exato momento, já que o telefone está aparecendo no seu vídeo, fica mais fácil anotar, fica mais fácil ligar, 996450917. É muito fácil. Você vai ligar, vai responder algumas perguntas bem divertidas e olha, acertando ou errando, não tem problema. Você já garante chances para fazer a festa com R$1.000 no seu bolso, na sua conta. Promoção, o dia é hoje. Todo dia tem um prêmio incrível para você. É só ligar. 996450917. Ligue, participe e boa sorte. Maria Cândida? É verdade, Rafael. Tem que ligar para ter o seu bolso cheio. Mas agora nós vamos falar de saúde. Ao contrário do que muita gente imagina, a perda auditiva não é um problema que afeta apenas os idosos. A deficiência pode acometer pessoas de qualquer idade. Uma situação difícil não apenas para os pacientes, mas também para toda a família. Graças à tecnologia, ainda bem, né? Técnicas têm sido desenvolvidas para reabilitar a audição do paciente, como é o caso do implante coclear. Otorrinolaringologista Dr. Yúlio Baraúna está com a gente e vai esclarecer todas as dúvidas sobre audição, esse implante coclear. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Olá, doutor, bem-vindo. Obrigado pela presença. Quando a gente começa a perder a audição, quando não é genético, né? Quando não acontece, quando é pequeno, como que é, doutor? Como que funciona tudo isso? Bom, a perda auditiva, como você bem introduziu, ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Sim, a criança pode já nascer comprometida pela audição, por um problema genético, por exemplo, ela pode já nascer sem nenhum resíduo auditivo, ou então a perda auditiva ela pode vir ao longo dos anos. Nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui falando sobre essa alta da prevalência da perda auditiva e o que nós observamos hoje em dia é que cada vez ela se apresenta em fases mais precoces da vida. De repente, pelo uso de tocadores digitais, pela idade, ou seja... Fone de ouvido, então, você falou fone de ouvido, seria uma causa. Em volumes excessivos, né? Então, nós vemos hoje em dia, por exemplo, alguns adolescentes utilizando esses dispositivos 8 horas por dia, numa intensidade que você consegue perceber de longe da pessoa. E isso realmente, principalmente nos Estados Unidos, tem percebido que poderia ser um fator causador que predispõe a uma perda da audição. Sim. Então tem o fator genético, que assim, uma criança, um adolescente pode ter a perda auditiva ou já nascer com uma perda bem grande, né? Sim. Ou você vai perdendo. Exato. Mas essa perda, ela começa a acontecer com que idade mesmo, assim, que você vê, assim? Bom, nós falamos para os pacientes no consultório que a gente começa a morrer logo que a gente nasce. Então, a mesma coisa acontece com o nosso aparelho auditivo. Nós nascemos com milhares de células dentro da nossa cóclea, que é o nosso órgão da audição. E conforme foram passados os anos, a depender da genética, que é o ouvido, né? Nós temos um modelo, depois a gente vai mostrar realmente como funciona, mas as células ciliadas que ficam dentro do nosso ouvido, elas acabam diminuindo em sua população a partir da 4ª, 5ª e 6ª década de vida. E essa perda de audição... 40, 50 anos. E essa perda de audição que acontece a partir da 5ª década de vida é a chamada presbiacusia, que é justamente a perda de audição do idoso, que acontece na terceira idade. Mas a pessoa percebe que está perdendo a audição, doutor? Ou são os familiares que ficam insistindo, chamando, e a pessoa não responde? Existem as duas situações. Uma vez que a perda é muito lentamente progressiva, é uma perda auditiva de pouca importância, a pessoa vai se acostumando. Ela aumenta o volume da TV, ela passa a ficar em situação numa mesa de almoço, numa mesa de jantar, onde ela escuta um pouquinho melhor, e essa progressão é praticamente imperceptível para a própria pessoa.
Mas imagina o acompanhante assistindo a novela, por exemplo, das 8 e ver cada vez mais o volume vizinho subindo, o vizinho. Nossa, já vi vários casos de... Até em filme a gente vê, né? Em filme, a vizinha aumenta, né? Outra coisa, as pessoas falam alto ao telefone. Exato. Não é verdade? Eu vejo, às vezes, familiares falam alto. E você fala mais baixo. Ou, às vezes, a pessoa que está do seu lado fala... Você está até fazendo assim, né, Rafael? Eu não suporto ouvir música alta, não gosto disso. Eu gosto. Assistir TV, muito né? chato. Não, eu não gosto, né? Filme, não consigo prestar atenção. Para mim parece ter um ruído ali. E você imagine conviver com uma pessoa que tem uma perda em que você é obrigado a escutar na intensidade que a pessoa se sente confortável. Então, muitas vezes é o acompanhante que nos leva a mãe, é o filho, porque está desconfiando que o som está demasiado aumentado para perda. Agora, a partir do momento que a pessoa mesmo percebeu que está perdendo a audição, os familiares perceberam, é importante imediatamente já levar no médico? Sim. Porque a situação pode se agravar, doutor, é isso? Sim, sem dúvida. A maior parte das perdas auditivas é evolutiva. Então, uma vez diagnosticado, uma vez feito o exame comprovado a perda de audição, ela vai progredir. Independente das medidas tomadas, independente dos cuidados tomados, essas perdas genéticas elas têm um comportamento previsível, é sempre de evolução. E como que o médico avalia o grau da perda auditiva? Depende da faixa etária, depende. Uma criança recém-nascida, nós não temos medidas objetivas para medir essa audição. Então, nós abrimos mão de alguns exames elétricos que detectam se existe ou não audição naquele recém-nascido. No mais adulto, no adolescente, a própria audiometria que nós fazemos de forma ocupacional, em exames admissionais, por exemplo, ela é capaz de detectar não somente a intensidade, como o tipo da perda auditiva e onde, de repente, no ouvido ela estaria. Será que é uma perda dos ossículos da audição? Será que é uma perda da cóclea? Então, uma audiometria é o exame de entrada para a detecção de uma perda auditiva. Até quando vai? Até quanto vai? Por exemplo, o idoso com 60, 70 vai começar a perder, ou já perdeu boa parte. Vai até quanto? Quanto que a gente vai ficar com perda auditiva, né? Sim. Quanto que você vai ficar? Né? Aquela coisa do... Segundo a Organização Mundial de Saúde, estabeleceu que a partir de 40 decibéis seria considerada uma perda auditiva debilitante. Esse tipo de paciente ele já começa a apresentar alguns sintomas de dificuldade na conversação, na relação com familiares, na relação de trabalho. E a partir de então, a cada 10 decibéis que a pessoa vai perdendo, ela aumenta em 5% a sua dificuldade. Então imagine, a partir de 70 decibéis, 80 decibéis, que é praticamente o barulho de um avião na cabeceira de um aeroporto, a pessoa não consegue ouvir mais isso. Então ela pode chegar a ficar seriamente comprometida, ou seja, não escutar mais nada em nenhum... Por um lado é ótimo, né? Por um lado é ótimo, mas não ouvir um avião, olha... Agora, tem muita coisa positiva aí, a gente tem técnicas novas, né? Que ajudam essas pessoas a ouvir, não é verdade? Vamos mostrar algumas coisas, doutor? Vamos começar o que o senhor aqui. Trouxe aqui? Vamos começar por essa orelha aqui, ó. Então, só para a gente exemplificar como que funciona o nosso ouvido. Veja que nós temos o som aqui é um fenômeno acústico, nós falamos, isso aí vai pelo ar. O som ele entra pelo canal da audição e ele mexe essa membraninha, que todo mundo conhece que é a membrana do tímpano. Essa membrana do tímpano, ao ser vibrada, ela mexe os ossículos da audição, vibra os ossículos da audição e ocorre uma amplificação desse som. E esse som chega na cóclea. Então, através do exame de audiometria, nós somos capazes de detectar se a perda do tímpano, dos ossículos da audição, se a perda da cóclea, e a partir de então vai ser introduzido um tratamento. Aí a gente vai falar dos aparelhinhos. O que é cóclea? É isso essa aqui? Daqui, ó. Essa aqui é a cóclea. E quando que a gente estoura o tímpano, fala, tem perigo de estourar o tímpano e não sei o quê, quando que é? Cotonete estoura o tímpano? Bom, o mais comum para vocês que trabalham com mídia, por exemplo, é que vocês viajam muito de avião. Então, ou seja, você viajou, por exemplo, gripado, entrou congestionado no avião, um piloto de avião, por exemplo, e daí ela não consegue fazer aquelas trocas de ar, que a gente vai subindo numa decolagem e descendo numa aterrissagem. Conforme a gente não consegue fazer aquelas compensações no tímpano, o tímpano pode sofrer uma perfuração. Então, a depender da área de atividade da pessoa, a perfuração pode ser numa natação, pode ser num trauma, num acidente. Quando o senhor fala perfuração, é perfurar mesmo o tímpano? Sim, é isso? Isso aqui é uma membraninha. Membraninha é muito frágil. Muito frágil. Então a gente consegue realmente perfurar, por exemplo, com um tapa.
um cotonete, que realmente você Por faz isso, um movimento como que tem que agressivo. passar o cotonete? Só aqui que falam, é isso? O cotonete ele pode ser utilizado, Porque todo mundo fala, não tem que... Mas como que a gente vai deixar um monte de Não, cera pode no passar ouvido? o cotonete. Ah, Não, então? pode passar. Ainda bem, né? Porque assim, senão é posso fogo, passar. né? Se eu falar para não passar em casa, minha esposa fica brava comigo. Mas, de uma forma geral, o cotonete ele deve ser utilizado até nessa entradinha do ouvido. Certo. Uma vez que você introduz o cotonete em uma profundidade maior, você começa a empurrar mais a cera para dentro. Ah, então você não vai limpar, você vai, na verdade, limpar essa parte externa e colocar a cera aqui para dentro. Entendi. A cera é um dos motivos da perda auditiva. Muitas vezes, Rafael, quando a gente recebe um idoso no consultório, Tá a cheio de filha cera. leva, o doutor não escuta mais nada, precisa de um aparelhinho. A hora que você vê, tá com tanta cera que somente a remoção da cera já Somente é a suficiente limpeza, para é isso. Porque o paciente idoso se tem sentir mais bem. cera, não tem? Ele tem mais cera e ele tem mais descamação da pele também. Ah, Isso então aqui é uma fica tudo pele. acumulado. Fica acumulada aquela descamação de pele e o som que vem pelo ar não consegue chegar até o tímpano. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com avião, Geralmente, a perfuração de tímpano é um problema dos diversos que nós temos na audição. Mas, de uma forma geral, quando a gente está um pouco resfriado, quando a gente faz algum mergulho em mar, em piscina, a gente tem que tomar cuidado, porque isso aumenta a pressão do nosso ouvido. E isso poderia causar, por exemplo... quem mergulha, eu mergulho. Quem mergulha precisa fazer, Compensações. vai fazer direitinho, porque se não faz, pode estourar, então. Exatamente. Doutor, ainda falando sobre limpeza, tem gente que passa água oxigenada no ouvido. Nossa, usa... nunca ouvi falar isso. Bom, ela não ouviu falar, mas você já ouviu falar. Já. No passado, óleo quente. Óleo quente? Óleo quente. Pra O quê? primeiro Pra tratamento... derreter a cera? Interessante porque os diferentes... Nossa, deve ter muita cera aqui pra derreter. Quando a gente olha historicamente como que eram feitos os tratamentos para otite, por exemplo, lá no passado, quando não existia analgésico, antibiótico, e uma criança ou um adulto estava com dor de ouvido, se colocava óleo quente no ouvido. Isso aí queimava todo o tímpano e passava dor. Ou seja, a otite curava, mas vinha um processo inflamatório e melhorava bastante. Nos países ibéricos, Espanha, Portugal, é costume, após uma dor de ouvido, pingar azeite no ouvido. O azeite tem algumas propriedades antioxidantes, protetoras. Mas isso melhora ou piora? Melhora. Isso aí é cientificamente comprovado. O azeite tudo bem. O azeite tudo bem, o óleo quente não. A água oxigenada. A água oxigenada, ela vai amolecer um pouco a cera. Tá. Então, em algumas situações, quando ela amolece a cera, desobstrui um pouco o canal da audição. Mas, de uma maneira geral, vai amolecer a cera, não vai ser removido, ela vai voltar a endurecer e vai prejudicar depois de algumas semanas. Nossa. Né? Então, quando tem essa quantidade maior de cera, tem que procurar um otorrino, sim, né? a cera que ela é obstrutiva no canal, ou seja, que causa uma rolha, que o pessoal fala uma rolha de cera, ela deve ser removida. Ok. Né? Por isso é que tem muito que usar o facilmente. cotonete. Acho que em casa o cotonete é o melhor instrumento que nós temos, mas no consultório nós com a visão direta conseguimos remover essa cera de uma forma mais segura. Certo. Então, uma vez que o ouvido está obstruído, procure o otorrino. O otorrino é o profissional capaz de remover com segurança essa cera. Vamos mostrar as novas técnicas aí, antigas e... Começar das mais antigas, né? Antigamente... esse aí é bem famoso. Esse é bem famoso. Esse aqui é um aparelho auditivo, né? O Vamos aparelho... mostrar na palma da mão, doutor? Ok, Isso. perfeito. Isso. Esse aqui é um aparelho auditivo. Veja que o aparelho auditivo nada mais é do que um amplificador de som. Ele tem um microfone, esse microfone recebe o som e nada mais faz do que amplificar. Como o ponto eletrônico que a gente usa aí na TV é um amplificador, é a mesma coisa. Ele joga o som em uma intensidade mais forte para dentro do ouvido. Entendi. Né? Doutor, na verdade, então, esse aparelho, ele está substituindo esse nosso amplificador aqui, seria isso? Trocando em miúdo, sim. Isso aqui ele amplifica o som, os ciclos da audição. Mas quando ele não consegue mais amplificar numa intensidade boa, esse aqui vai jogar o ar sob uma pressão sonora maior aqui dentro e vai vibrar mais o tímpano. Então, ou seja, ele vai substituir em parte essa função que seria do tímpano. Do nosso amplificador natural. Nosso amplificador Isso natural. é caro, doutor? Não, hoje em dia... Existem duas formas de você usar um aparelho auditivo. É pela rede pública de saúde. Né? Nós temos em qualquer unidade federativa do Brasil centros de distribuição de aparelho auditivo. Então, o paciente, ele sendo avaliado por um otorrinolaringologista, ele com uma cartinha vai no posto de saúde e é feita a doação disso. Isso é feito de forma bem rotineira. Então, praticamente 70%... Tem até avaliação, né? Rotineira, isso. Segmento... É feito algum molde de audição, então isso pode ser feito pelo sistema público de saúde. Entendi. Tá? Bom, o próximo. O próximo. Ele evoluiu. Então esse pequenininho evoluiu. Esse é o primeiro, praticamente esse aqui o primeiro. é justamente o que os nossos avós não querem usar, porque eles acham muito grandes. Então ele evoluiu para um menorzinho. Hoje em dia temos desse tamanho. Olha, Né? eu não falaria que é um aparelho auditivo. Isso
realmente se cai no chão e a pessoa não sabe que é um aparelho auditivo, ela joga fora, acha que é uma peça de um brinquedo. Justamente. Então, isso aqui é, da mesma forma, um aparelho auditivo, ele acaba tendo um microfone nessa posição mais superior e o som sai por esse caninho. Precisa ligar isso aí? Como que é? Sim. Uma vez que você abre o compartimento de pilha, ele está desligado. Você fechando o compartimento de pilha, ele já liga, né? E quanto que aumenta isso daí? Hoje em dia, um aparelho pequenininho como esse consegue tirar uma pessoa de uma perda severa, que é cerca de 70 decibéis, a uma audição considerada normal, que é cerca de 20 a 25 decibéis. Então, ela ouve o avião que a gente Ela ouve o avião, ela passa a detectar o avião. Se ela vai compreender outra coisa, mas ela detecta que o avião está passando. Que tem uma coisa lá. Que tem alguma coisa ali. Ouve uma britadeira, ela ouve uma conversação normal. Isso aqui traz de volta a vida a uma pessoa que está isolada. O idoso fica emocionalmente afastado do convívio social. Então você coloca isso nele, ao longo dos anos ele vai readquirindo aquela alegria de viver. Então isso é muito interessante. Eu já fiz uma reportagem no interior, né, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, quando esses aparelhos chegaram pela primeira vez como novidade, acho que há uns 15 anos atrás. E a alegria, a felicidade desses idosos que estavam ouvindo a voz do médico, a voz de alguém ali pela primeira vez, assim, depois de anos, né? É incrível, é comoção legal. total mesmo. Que legal. E o mais interessante, o nosso país tem dimensões muito grandes. Exatamente. E algumas regiões tão afastadas, as pessoas ficam 5, 10, 15 anos sem ouvir nada, porque não tem acesso a isso ainda. Espera. Então, ou seja, fica numa fila de espera, sabendo que São Paulo, outros estados maiores, consegue realmente prover isso aí de uma forma muito adequada para qualquer paciente. E fácil. Né? Vamos ver aí. Tem outro, doutor? Temos. A tecnologia evoluiu. Tá, então hoje lá. em dia nós temos, em substituição a esses aparelhos auditivos convencionais, então imagine um idoso, até mesmo um jovem, não quer usar... Mas esse aí parece grande. Esse aqui, mas esse aqui não aparece, esse aqui é invisível. Esse aqui vai totalmente embaixo da pele. Invisível, sou um homem invisível. Eu não estou vendo nada aqui, viu? Isso aqui vai embaixo da pele. Então você coloca embaixo da pele, através de uma cirurgia, e ele tem um microfone. Que maravilha! Esse tem um microfone, o som ele alcança a pele, faz vibrar Mas você coloca essa membrana. tudo isso? Tudo embaixo da pele. Né? É que ele é tão fininho, isso aqui tem cerca de 4 milímetros apenas. Então você coloca embaixo da pele e esse microfone também. Uma vez que colocar embaixo da pele... Tem que abrir tudo isso? Uma incisão de 4 centímetros é pouca coisa. Pouca coisa? Não é Tem muito anestesia, grande. né? Sim. É uma cirurgia que demora cerca de 2 horas. Então bom. isso é conhecido como ouvido invisível. Né? É algo novo no mundo. Nossa, aqui no Brasil, nós só realizamos isso. em 10 a 12 pacientes ainda, como uma forma de, em alguns pacientes, para ver como que funciona. Mas fora do Brasil, ele já é bastante utilizado. Ou seja, aquele idoso que se sente comprometido, aquela jovem que fala, não, na escola se eu colocar um aparelho como esse, eu vou ser discriminado, vou sofrer um bullying. A gente prefere esse daqui. Esse aqui é 100% invisível. Isso é muito interessante. É muito caro? Esse aqui, hoje em dia, ainda não é acessível a toda a população. Mas nós esperamos que num futuro próximo ele vai estar disponível até na rede pública de saúde, se Deus quiser. É que hoje em dia, como o governo já faz a doação desse tipo de aparelho, isso reabilita de forma eficaz a maior parte dos pacientes, isso aqui fica realmente mais para a rede privada. Entendi. Né? Mas alguns pacientes ainda já se beneficiam disso daqui. Doutora, a gente já volta, o Rafael vai dar um recado e nós já voltamos com a entrevista. Sabia que o seu carro novo está mais perto do que você imagina? Não sabia? É só ligar então e garantir isso. 0800 940 1585. Olha, esse é o telefone para trazer o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Olha, com o consórcio Embracon, você adquire, por exemplo, um Volkswagen Gol a partir de R$ 372 mensais. Ou ainda, se preferir, tem também o Chevrolet Onix, pagando parcelas somente a partir de R$ 434. É muito pouco. Quer um Hyundai HB20? Tem também, 496. E não para por aí. Tem muitos outros carros, então não perca tempo. É só ligar agora. 0800 940 1585. Você vai ligar e conquistar o seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, hein? Sem juros. No consórcio Embracon é assim. Você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Tudo sem burocracia. Mas ligue agora. 0800 940 1585. Repita comigo. 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo com a Embracon. Maria Cândida.
falando sobre audição, a perda da audição que acontece, não é? Assim, quando a gente vai ficando idoso, e tem pessoas que, infelizmente, já nascem com essa perda, né, da audição, mas existe uma saída, nós estamos mostrando equipamentos aí que fazem essa audição aumentar expressivamente. Voltar né? 100%, né, doutor? Fiquei surpreso. E ainda falta um. que Tem mais. Tem mais um ainda? Todos esses que nós mostramos até agora são apenas amplificadores. Eles pegam um som do meio externo e amplifica, a pessoa tem uma sensação de audição aumentada. Mas imagine uma criança, acabou de nascer e foi detectada com uma perda profunda da audição, ou seja, não escuta nada. Não adianta você amplificar através de aparelhos. Ou mesmo um idoso, que usou durante muito tempo um aparelho e chega num momento que ele já não se beneficia mais, já não tem um sucesso com o aparelho convencional. Surgiram no começo da década de 70, 80, fora do Brasil, e aqui no Brasil, em larga escala, faz uns 10 anos, os implantes cocleares. O que são isso? São cirurgias que estimulam de forma elétrica diretamente o nervo da audição, e não mais os ossículos da audição. Esse é um implante coclear. Então vamos primeiro mostrar essa parte aqui e essa. O implante coclear é feito de dois componentes. Um componente que é colocado através de uma cirurgia embaixo da pele, que é essa parte interna, uma cirurgia pequena, uma cirurgia de cerca de 40 minutos a 1 hora, uma cirurgia rápida, e é feita a estimulação diretamente do nervo auditivo e não mais os ossículos da audição. É feita essa cirurgia, cerca de 30 dias após a cirurgia, o paciente começa a usar esse aparelhinho. Né? Então esse aparelho é colocado aqui, mas é grande atrás da esse orelha. aparelho, né? É que ele é um sistema diferente. E ele tem um ímã para unir com a parte interna que vem aqui, ó. Vem aqui na cabeça. Então veja que a pessoa ela tem que fazer uma conexão entre o dispositivo externo, que é o processador, e entre a unidade interna através de um ímã. Então veja aqui, ele gruda aqui, ó. Sei. Ah, né? E é feito através de um sinal de radiofrequência, a transmissão do som dessa unidade externa para a unidade interna. E isso aumenta em quantos por cento? Esse aqui, eu costumo falar que ele não tem limites. Ele realmente aumenta o quanto a gente quer. Mas a gente não está falando mais em decibéis, que é um princípio acústico. A gente está falando em energia elétrica. Esse tipo Então de esse prótese, é o mais moderno? Esse é o mais moderno que existe. Esse tipo de prótese é uma prótese que também é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Jura? Em todos os estados do Brasil já existe um centro cadastrado para esse tipo de cirurgia. E essa cirurgia, ela permite que a pessoa saia de uma condição de deficiência profunda para praticamente uma audição em um nível de intensidade normal. Ou seja, ela vai reaprender a ouvir. Então a pessoa que nasce com problema de audição, a tendência é que ela ouça. Essas são os melhores, inclusive. Gente. Porque ela já aprende a ouvir através do impulso elétrico. Não aprende a ouvir através do sinal acústico. Esse impulso ele vem diretamente aqui? É isso? Diretamente nesse nervo aqui. Nesse nervo aqui, perfeito. Aqui. Você coloca esse aparelhinho, né, que parece um caracolzinho, dentro dessa estrutura que é a cóclea. E aqui vai ser estimulado o nervo da audição. Esse tipo de prótese é considerado no mundo como a maior revolução do século XX. Isso aqui tirou pessoas de uma deficiência sensorial profunda a praticamente uma reintegração na sociedade. Então esse aqui é o exemplo hoje em dia de um tratamento revolucionário que reabilitou muitas pessoas no mundo todo, né? A Organização Mundial de Saúde também estima que cerca de 200 milhões de pessoas no mundo têm algum grau de perda auditiva. E cerca de 100 milhões delas poderiam se beneficiar com esse aparelho. Então, imagine o número de pessoas que têm uma perda e não conseguem se reabilitar com o aparelho. O senhor falou 200 milhões, aí cerca de 100 milhões poderiam se beneficiar. Por que não os se beneficiam? Os outros 100? Os outros 100 vão para o aparelho convencional. Ah, perfeito. Então, para o aparelho convencional. Então quer dizer que hoje toda perda auditiva, todo problema auditivo, ele é reversível, então, através de tecnologia? Nossa. É isso? Tecnologia. O que falta? Informação? Não, hoje em dia existe muita informação. O que eu acho que falta um pouco de organização das unidades de saúde para saber, por exemplo, quando um paciente com uma deficiência auditiva procura um posto de saúde no interior do Brasil, ele demora muito tempo para chegar num centro referenciado para fazer isso. Então, ele fica desestimulado a continuar lutando por uma coisa como essa. Então, falta de informação em parte dos próprios profissionais de saúde e falta de informação do próprio usuário de um aparelho auditivo ou de um deficiente auditivo para chegar onde ele tem que chegar. Mas quando ele chega no Sistema Único de Saúde, existe um especialista lá ou não existe? Não existe, né? Não existe. Nas capitais, Na capital pode existir, Na capital, mas no interior do Brasil é difícil você encontrar um especialista que conheça sobre isso. Aí é uma questão de gestão pública da saúde ainda, né, doutor? Que a gente esbarra, né? Exatamente. Mas, de uma maneira geral, nós estamos ganhando espaço.
Isso é o mais importante. Se a gente pensar bem, no Brasil, são 9,6 milhões de deficientes auditivos, aqui no Brasil, isso segundo o censo de 2010. E praticamente 4 milhões com uma perda considerada protetizável, ou seja, dá para você fazer alguma coisa que o paciente vai voltar a ouvir. Desses, cerca de 300 mil são crianças. 300 mil crianças com uma perda profunda que poderiam usar esse tipo de dispositivo. Esse tipo de informação aqui no programa, por exemplo, é fundamental. A gente vai alcançar um número maior de pessoas e é como se fosse algo viral. A gente vai alcançar cada vez mais pessoas e isso vai trazer com que esse dispositivo chegue nos lares e nos deficientes. Por que uma criança nasce com problema auditivo? Fora a hereditariedade, é má formação, é o quê? Problema no pré-natal? Qual é 70% são problemas genéticos. Então, ou seja, não estou falando de hereditário, estou falando genético, são coisas diferentes. O hereditário é quando o pai ou a mãe tem um gene e doa para o filho. Estou falando genético naquela concepção do embrião até a criança, ocorre um erro genético, um erro pontual, isolado, que acaba não desenvolvendo um tipo específico da célula do ouvido. Então, a maior parte é genético. Existem outros pacientes que ainda hoje são afetados pelo período neonatal por meningite, rubéola, sífilis, outras viroses, citomegalovírus, toxoplasmose. Então a vacina é super importante. Muito importante. Sim. E esse tipo de perda auditiva é o que a gente fica mais sentido, porque era uma perda evitável. Sim. Um pré-natal conseguiria resolver esse problema. Então, essas causas chamadas de ambientais são cerca de 30%, mas esses 30% seriam evitáveis. A parte genética não, mas esses seriam evitáveis. E acontece justamente na população mais pobre. Que não tem acesso. Não tem acesso, não faz o pré-natal muitas vezes porque tá lá, às vezes, na rua, morador de rua, fica grávida, um atrás do outro e tudo. E aí acaba, miséria, doença e tudo isso. Exatamente. Doutor, perda auditiva pode ser evitada? Sim. De alguma forma, assim, evitar os fones de ouvido, barulho. Algumas medidas comportamentais. Nós também estávamos falando aqui, até um fato assustador, que a maior parte das perdas auditivas, elas têm ocorrido numa proporção maior por problemas de abuso de som alto, alimentação inadequada, uma doença renal descontrolada, diabetes mellitus, pressão alta. Então, qualquer patologia que afeta o organismo como um todo tende a afetar o nosso sistema auditivo. Então, principalmente para a parte auditiva, a gente fala que o nosso ouvido é o espelho da alma. Então, a gente não está bem, a gente passa por um estresse, vem aquela tontura. Isso é a tal da labirintite que vem no sistema auditivo. Então, muitas vezes, nós consideramos, sim, que alguns abusos ocasionais, fumo, por exemplo, seriam fatores predisponentes de uma perda auditiva numa idade precoce em relação ao esperado, que seria a 5ª ou 6ª década de vida. Então vamos ficar bem, comer bem, ficar feliz e não sei o quê. Por isso que abaixar o volume. E abaixar o volume. É isso aí, doutor. Muito obrigada. Venha sempre ao programa. Muito obrigado. Eu queria convidar o senhor para vir falar de otite aqui no programa. Porque assim, as crianças têm muito problema de otite. Acho que no inverno tem mais problema de otite, não é? Nós temos duas incidências. No inverno são as otites, que são as otites por catarro, por virose. E no verão são aquelas de praia. A criança vai na praia, não limpa o ouvidinho e fica com uma dor de ouvido. Então volte ao programa para falar obrigado. de otite, porque tem muita mãe que tem muito problema com criança com otite e às vezes não sabe como trabalhar isso e põe esses negócios no ouvido e tudo. E aí acaba piorando essa infecção, né? Sim. É uma infecção. Será um prazer. Tá, muito obrigada. Muito obrigado. Bom, vamos pro intervalo, né? Vamos pro intervalo e olha, na sequência a gente vai ter aqui o Miguel Giannini trazendo as novidades do setor óptico. Aliás, assim, a gente vai falar sobre óculos, né? Tem muita coisa bacana. Usa óculos? Não precisa ser qualquer óculos, não. Vocês vão ver agora aqui que tem sempre um modelo novo, tem lançamento que ele vai trazer pra gente aqui. Óculos de sol, óculos de grau, tem uns coloridos lindos que vão deixar ainda você mais elegante. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer as novidades com Miguel Giannini aqui no Tudo Posso. A gente espera você.